favor, abram as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos ler alguns versos a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Em alguns textos tem: a palavra do Senhor era de muita valia. A minha versão diz é muito rara, é uma versão que eu não gosto tanto. Vamos ler, leia assim: a palavra do Senhor era de muita valia, mas as visões não eram frequentes, ou em outras versões, não havia visão manifesta. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde Eli estava e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. E se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Meus amados, meus amigos, a saga de Samuel é uma saga de dicotomia. A saga de Samuel é uma saga registrada por uma grande zona de tensão, por uma grande zona de uma aflição entre dois extremos. O livro de Samuel é sobre isso. A história, a vida de Samuel está entre uma zona de tensão entre dois sentidos do corpo. Samuel, o tempo inteiro, oscila sobre a necessidade de ouvir e a vontade de ver. O livro de Samuel é inteiro sobre isso. Se a gente puder definir o livro de Samuel, principalmente o primeiro livro de Samuel, se a gente puder definir a vida de Samuel em duas palavras, a gente pode definir a vida de Samuel em ver e ouvir. Ver e ouvir. O tempo inteiro, essas duas ações estão registradas na vida de Samuel. Para começar, o nome Samuel, você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 1, verso 20. Sim, Bianca, eu não coloquei esse texto aí. Esse me veio na cabeça agora. Para você projetar e para você procurar enquanto eu vou falando aqui.
Em 1 Samuel 1:20, você vê Ana dizendo e agradecendo a Deus: eu colocarei o nome dele de Samuel, porque o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu. O nome Samuel quer dizer algo parecido com isso. Ouvido por Deus, o Senhor me ouviu. O nome Samuel está diretamente relacionado ao ouvir. Samuel é alguém que foi dado de presente porque Deus ouviu a oração de uma mãe aflita. Aliás, se você for lembrar, enquanto Ana orava no templo, ela orava em sons inaudíveis. Tanto é que o profeta constituído, que também era sacerdote, era Eli, vê aquela mulher com seus olhinhos já se apagando, já se escurecendo, percebe que ela balbuciava algumas palavras e acha que ela está cheia de canjibrina. Mulher, você está bêbada aqui na igreja? O que você está fazendo aqui? Uma hora dessa você já tomou todas. E ela diz: não, meu senhor, a tua filha não está bêbada, a tua serva não está bêbada, eu não tomei nada hoje, eu só estou com o meu espírito angustiado, eu estou conversando com quem de fato pode me ouvir. E é lindo saber que Deus ouve até a oração que ninguém mais ouve. Ela entende isso, que aquela oração que foi balbuciada, que o profeta que estava perto dela não conseguia entender, que não fazia sentido para os homens, fez sentido para Deus. E tanto fez sentido para Deus, que ela, sem poder gerar, ela sendo estéril, acabou gerando. E ela disse: se eu gerei isso aqui, se eu que não podia conseguir gerar, é porque Deus me ouviu. E não é por causa de um talento natural meu, isso é fruto de um milagre. Aquilo que foi gerado em mim, primeiro foi gerado no ouvido de Deus. Deus me ouviu. Samuel nasce debaixo desse contexto, no contexto onde Deus inclinou os ouvidos à oração de uma mulher aflita. Samuel é aquele que carrega a vocação, que carrega o nome, que está estampado nele a ideia de que Deus o ouviu. Deus ouviu. Esse é Samuel. E aqui a gente está lendo o primeiro chamado de Deus para Samuel. A Bíblia fala: Samuel ainda não conhecia o Senhor, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E um belo dia, uma bela noite, melhor dizendo, quando Samuel vai deitar, quando Eli vai deitar, Eli, a Bíblia fala, quem era Eli? Ele era um sacerdote gordo, velho e que já não via. Ele não via. Aliás, o capítulo seguinte, a gente lê o capítulo 3, no capítulo 4, vai dizer que Eli, quando morre, ele estava sentado numa cadeira, olhando como quem espera. O texto diz isso, olhando como quem espera, mas já não podia ver. A Bíblia também diz que quando Samuel é chamado, naqueles dias não havia visão manifesta, ninguém mais via o profético. Era algo muito raro. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus, tinha muita valia. Os homens valorizavam a voz de Deus, mas visão manifesta não havia mais. Os dias em que Samuel nasce são esses dias, os dias em que não há visão, mas que a voz tem muito valor. O profeta que é o mentor de Samuel é um profeta que já não vê. Samuel é aquele que foi ouvido por Deus. E agora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas o Senhor começa a falar com Samuel. Vão entender? Olha, a gente está montando os bloquinhos para você entender qual é o dilema de Samuel. Deus fala com Samuel. Samuel ouve a voz de Deus. Samuel, Samuel. Ele ouve. E o que ele faz? Ele se levanta para ver. E acha que é Eli. Deus está falando com ele. Ele quer que Samuel escute, mas Samuel quer ver. Então ele vai para uma imagem visível. Eli, você me chamou? E ele disse: eu não te chamei. Vá deitar. De novo Deus fala com Samuel. Samuel,
e não aparece para Samuel. Samuel insiste que quer ver e vai até Eli. Eli, você me chamou? Isso acontece por 3 vezes. Na terceira vez, Eli entende o que está acontecendo. Ele diz assim: Samuel, seguinte, pare de tentar ver. Eu não te chamei porcaria nenhuma. Quem está te chamando é Deus. E Ele quer que você ouça. Então, quando alguém te chamar de novo, você não venha mais aqui. Fica lá na sua caminha, lá no escuro mesmo. Você não está vendo ninguém. Mas só diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel é chamado para ouvir. Samuel foi chamado com o propósito de ouvir a voz do Senhor. Assim Samuel foi chamado. O propósito de Deus para Samuel é: Samuel, eu quero que você ouça. Você está nascendo num tempo onde não há visão manifesta, mas a minha palavra tem muito valor. Eu quero que você me ouça. Eu quero que você esteja com seus ouvidos sempre aguçados. Toda vez que você ouvir, vai dar certo. E eu estou avisando, eu vou fazer alguma coisa nos seus tempos que os ouvidos daqueles que ouvirem tinirão. De novo essa relação do ouvido. Qual é o grande problema de Samuel? Porque Samuel não é um bom profeta. E aí eu estou acabando com a imagem que muitos de vocês tinham sobre ele. Porque para muita gente Samuel é o cara. E eu quero lhe dizer, Samuel passa muito longe de ser o cara. Samuel, em muitos aspectos da sua vida, é uma verdadeira catástrofe. Como profeta, Samuel coleciona erros, coleciona falhas. Por quê? Porque Samuel foi chamado para ouvir. Mas o que Samuel quer fazer? Ele quer ver. Samuel quer ver. Samuel não enxerga, por exemplo, que estava criando filhos absolutamente deploráveis moralmente. Os filhos de Samuel são terríveis. Aliás, Samuel é um pai péssimo. E o que Samuel faz? Ele acha que está vendo tudo. Nomeia os filhos dele juízes. E aí quando a gente vai lá no capítulo 8, o povo está completamente revoltado. E aí o povo olha para Samuel e fala assim: desculpa, a gente não quer mais não. Todo o povo tem rei. Você quer botar seus filhos para julgarem a gente? Esse rebanho de moleque aí? Não, Samuel, desculpa. Já deu. Só você não está vendo. Só você não vê o que seus filhos estão fazendo. Por favor, nomeia para a gente um rei. Samuel acha: então vocês não me querem mais. Ele acha que o problema é ele. E aí vai reclamar com Deus: Deus, o povo está me rejeitando. Deus, é tudo sobre mim. Estão me perseguindo. Qual é a palavra de Deus? No capítulo 8 de Samuel. Samuel, escuta a voz do povo. Ouça, seu infeliz. Eu te chamei para ouvir. Ouça a voz do povo e ouça com carinho, porque não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eles estão pedindo um rei. Eles não estão pedindo outro juiz. Eles estão pedindo um rei. Até hoje, eu era o rei deles. Mas eles querem ser como os outros povos são. Eles querem um rei. Então faz o seguinte: dá um rei para eles. Dá um rei para eles. No capítulo 9, a gente vai ver o encontro de Samuel com esse rei. Aparece um homem chamado Saul. Deus conhece o coração do povo. Se é um rei que você quer, tá bom, povo. Eu vou dar um rei do jeito que vocês querem. E aí Deus separa Saul para aquele ofício. Meu irmão, quando Samuel vê o homem que Deus preparou, aquele que dos ombros para cima não tinha ninguém igual a ele, o bonitão,
aparece correndo atrás de um monte de jumenta um Rodrigo Hilbert, que atendia pelo nome de Saul. Samuel se apaixona pelo cara. Esse é o nosso rei. Se eu soubesse antes, eu tinha pedido também. Samuel faz jantarzinho para Saul. Saul está procurando as jumentas. Samuel, não precisa mais, já foram encontradas. Fica aqui comigo, homem bonito. Esse é um rei de verdade. Para quem é tudo aquilo que Deus preparou em Israel, senão para ti e para a casa do teu pai? Fica aqui, homem, não vai embora não. E digo mais, as jumentas do teu pai já foram encontradas, não se preocupa. Agora eu vou te ungir, o rei de Israel. Uma coisa patética. Patético é o que Samuel faz. É no capítulo 9 e no capítulo 10 que aparece o texto da unção de Saul, que ele começa, chama Saul. Não sei se dá para projetar aí o texto onde Saul é ungido rei. Samuel pega um chifre de carneiro, faz uma oração poderosa, unge a cabeça de Samuel, dá um beijinho na careca do mané, sai comemorando, faz uma vigília de poder, de avivamento. Não está encontrando não, Bia? Deixa eu tentar abrir aqui. Dos textos que eu separei aí, que é importante a gente projetar. Deu chute aí, foi? Me ajude aí, viu? Aqui no verso, acho que logo no capítulo 10, no verso 1, ele vai dizer: Samuel pegou um vaso de azeite, o derramou sobre a cabeça de Saul, então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre sua herança, o povo de Israel. Samuel está emocionado. Samuel está completamente embasbacado pelo que ele está vendo. Um homem bonito, um homem forte, um homem padrão Rodrigo Hilbert. É isso que Samuel está ungindo. Samuel está ungindo um homem bonito, porque ele está vendo aquilo. E você conhece a história de Saul. Saul era um homem réprobo. Saul era um homem carnal. Saul era um homem frouxo. Saul era o homem que, quando deve se apresentar para ser rei, a Bíblia fala que ele se esconde por trás das bagagens, porque ele está com vergonha, porque está com medo. E tem que ser tirado de lá. Vai embora, rapaz, seja homem. Vai, veja. Samuel é um homem que, quando Saul se atrasa, ou parece que ele está se atrasando para fazer o sacrifício, Saul faz o que não era devido fazer. Saul se investe na tarefa de sacerdote e sacrifica no lugar de Samuel. Saul, o que você fez? Eu achei que você não vinha. Eu sacrifiquei. Eu não sou sacerdote, mas eu achei que era eu que tinha que fazer isso. E cara, o Senhor rejeitou você. E Samuel, mesmo assim, sabendo que Deus tinha rejeitado ele, não consegue rejeitar Saul. A Bíblia fala que Deus manda Saul brigar com os amalequitas, que constantemente invadiam Israel e tentavam tomar suas terras. E diz assim: Saul, extermine aquele povo. Se você não exterminar, você vai ter um problema depois. Eles vão exterminar vocês. Saul vai, extermina uma parte e salva a outra. Salva o rei, salva o melhor do gado. Samuel volta e vai dizer: Saul, o que é que você fez, bicho? Você não consegue fazer nada certo. Samuel diz para Saul: Saul, o pecado de rebelião que você está cometendo é igual a feitiçaria.
O porfiar em desobedecer é como idolatria. O que você está fazendo, cara, é uma idolatria, porque você está se nomeando Deus no lugar de Deus. Ele sabia que Deus o tinha rejeitado, mas o coração bandido dele não conseguia rejeitar Saul. Sabe como é que Samuel consegue se afastar de Saul? Sabe como é que Samuel consegue parar de passar a mão na cabeça de Saul? Quando você vê lá no capítulo 15, 1 Samuel 15, no último versículo, a Bíblia fala que Samuel tem uma rixa com Saul, e o texto diz assim: e Samuel jurou que nunca mais veria o rosto de Saul até o dia da sua morte. E nunca mais viu Samuel até o dia da sua morte. E aí, porque Samuel tinha dó de Saul. Sabe o que Samuel está dizendo assim, ó? Eu não posso ver esse cara, porque se eu olhar para ele, eu me apaixono de novo. Eu tenho que me afastar, porque se eu olhar para ele, se ele der aquele sorrisinho de novo, rapaz, o miserável me ganha. Samuel teve que jurar para si mesmo: eu não vou mais ver Saul. Veja uma coisa, Samuel é chamado para ouvir. Samuel é o único profeta na Bíblia, é o único profeta na Bíblia, que a gente vai ler lá no capítulo 9, ele se identificando como o vidente. Ele se chama de vidente. Samuel queria muito ver. É o único profeta na Bíblia que bate no peito e diz assim: eu sou o vidente. A palavra roer. Que vidente é esse que não vê nada? Que não vê os filhos dele aprontando, que não vê que Saul era um abestalhado, que escolheu Saul porque olhou para ele, viu ele sendo bonito, e que para que parasse de passar a mão na cabeça de Saul, tem que parar de ver Saul, porque todas as vezes que ele via, ele fazia besteira. É esse. E aí chega no capítulo 16, logo no primeiro verso, Deus perdeu a paciência. Agora não é com Saul, é com Samuel. Deus perde a paciência com Samuel. Chama Samuel e diz assim: Samuel, até quando você vai ter peninha de Saul? Eu já o rejeitei. Eu já o rejeitei. Você está com pena desse cara. Acabou minha paciência. Agora é com você. Eu já rejeitei Saul, cara. E você está passando a mão na cabeça dele o tempo todo. Já passou da hora de você fazer uma coisa. Bora, levanta e vai ungir outro rei. Aí ele: não posso. Se eu for e Saul souber, ele vai mandar me matar. Tipo assim, Deus está mandando, mas ele não pode, porque Saul, é Deus que está mandando ser infeliz. Aí vai assim: pronto, faz o seguinte, eu não vou nem discutir com você, Samuel. Faz o seguinte, pega uma ovelha, leva e vai na casa de Jessé o belemita. Diz assim: ó, eu vim sacrificar. Pronto, é a sua desculpa. Diz que vai fazer um sacrifício. Diz que vai fazer qualquer coisa. Mas vá, por favor, me obedeça. Ele pega e vai. Chegando lá é uma pataquada. Chega na casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos. Mas tem um primeiro, Eliabe. Eliabe, se Saul era Rodrigo Hilbert, Eliabe é um Gianecchini. Ele olha para Eliabe, o olho brilha. Aí diz: certamente este que Deus separou para reinar em Israel. A fala de Deus é a fala de quem perdeu a paciência por completo. Samuel, seu abestalhado, para com isso. Você quer ungir outro Saul, cara?
Eu não escolhi esse. E digo mais, preste atenção. Deus não vê como vê o homem. Todas as vezes que você escolhe uma coisa baseado no que você vê, Samuel, você faz besteira. Todas as vezes que você pensa que você é vidente, você faz besteira. Para com isso, cara. Deixa que eu vejo por você. Comece a me escutar. Todas as vezes que você fala, que você faz o que você ouve de mim, você vai muito bem. Você acerta. Todas as vezes que você diz assim, fala porque eu escuto você, Senhor, você acerta, cara. Mas toda vez que você quer ver, cara, eu falei com você, você pensou que era Eli. Cara, você não viu seus filhos. Cara, você não viu Saul. E agora você acha que olhando para a pessoa você vai escolher certo? Deus não vê como vê o homem. E a Bíblia fala que ele ia chamando todos os filhos. Após outro. E Deus falando, não. Quieta. Nem pensar, nem sonhando. Esse aí não. Não, esse aí não serve nem para o Bahia. Não, sai. E acabaram os filhos. E Samuel está desesperado. Eu vim aqui fazer o quê, meu Deus? Jessé, acabaram os filhos? E Jessé diz assim, não, tem um que está no campo. Eu acho que não é ele não, mas é o único que falta. Quando chama Davi, o narrador fala que Davi era ruivo, Davi era de gentil presença, Davi era belo. O narrador fala. Mas aparentemente, por ser ruivo, por ter uma afeição diferenciada dos seus irmãos, talvez não ter o padrão de beleza que Saul esperava, não era destacado por ser alto, por ser forte, por ser um guerreiro, era um pastor de ovelhas, provavelmente ainda um garoto. Vocês lembram da cena de Davi ungindo Saul? É jantarzinho, é sacrifíciozinho, é vinho, é beijo na careca, é ungir, é alegria, é sorriso para cá, é sorriso para lá. Mas agora ele vai ungir Davi. Posta o texto da unção de Davi. No capítulo 15, no capítulo 16. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-no no meio dos seus irmãos. Acabou, foi isso. Não tem beijo, não tem jantar, não tem alegria. Samuel está contrariado. Samuel está chateadinho por estar ungindo Davi, porque ele está olhando e não está vendo. A partir daí, Samuel some. Samuel não dá mais as caras no livro. Samuel só volta a aparecer no capítulo 25. No capítulo 25, Samuel aparece só para dizer, e morreu Samuel, e foi sepultado. Acabou. É Deus perdendo a paciência com Samuel, diz, chega Samuel, chega. Eu chamei você para ouvir. Você quer ver? Eu queria compartilhar duas coisas com você sobre isso. Como a gente quebra a cara todas as vezes que a gente quer dizer para Deus a forma como Ele tem que dirigir a nossa vida. Você conhece alguém que diz assim, eu quero que Deus fale, mas eu quero que Deus fale desse jeito aqui. Deus vai ter que usar a irmã do coque, da saia comprida, da Assembleia de Deus. Eu quero que Deus fale através daquela pessoa ali. Eu quero que Deus fale por meio de uma jumenta. Quem sabe Ele vai usar você para isso. Eu quero que Deus fale assim, eu quero que Deus fale daquela forma, eu só acredito quando Deus falar dessa forma. E Deus está dizendo, poxa, que legal. É você que me dá a ordem agora. Todas as vezes que a gente quer determinar a forma como Deus vai executar os planos dele, todas as vezes que a gente quer determinar a forma como Ele tem que falar conosco,
Todas as vezes que a gente coloca Deus à prova, todas as vezes que a gente coloca Deus sobre teste, dizendo que Deus tem que falar do jeito que eu quero ouvir, a gente está cometendo o mesmo erro de Samuel, arriscando a nossa vocação, arriscando a nossa relação com Deus, correndo risco imenso de meter os pés pelas mãos. Deus fala do jeito que Ele quer que você entenda. Deus falava com Samuel de um jeito que ele sabia que se Samuel seguisse, daria bom. Samuel queria uma coisa nova. É a segunda coisa que eu tenho para dizer. Samuel queria lacrar. Samuel queria mitar. Samuel queria ter o que ninguém mais tinha. Lembra? Samuel chega num tempo onde não havia visão manifesta. E o que ele quer ter? Visão manifesta. Cara, o seu tempo não é tempo de visão. O que Samuel quer ter? Visão. E não atenta para o fato de que a palavra do Senhor tinha muita valia. Às vezes a gente tem um anseio pelo novo. O novo de Deus, o melhor de Deus está por vir. Cara, sinto dizer, não vai ter outro Jesus, tá? Só tem aquele mesmo ali que você já viu. Deus não tem outro filho. Não vai ter outra cruz. Não vai ter outro Messias. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e morreu na cruz há 2000 anos atrás. A gente está o tempo todo querendo coisas novas, querendo novidades, e a gente esquece de dar valor àquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já nos outorgou, aquilo que Ele já colocou em nossas mãos, aquilo que Ele já nos apresentou. Gente, não vai ter outra Bíblia. Para de ficar esperando novas revelações. Para de ficar esperando viver o Evangelho em função de oráculos, em função de visão atrás de visão, em função de... Cara, a forma mais poderosa e infalível de ouvir a voz de Deus está aqui. Está aqui. Um profeta pode falhar. Uma irmã fiel, crente, pode achar que viu o que não viu. Alguém pode achar que teve uma revelação que não teve. Isso pode acontecer. Alguém de caráter, eu não estou falando nem dos sem caráter, que inventam revelações, que você vai ter que casar com a irmã fulana, ou o irmão que diz que teve uma visão que você vai ter que casar com o irmão fulano ele mesmo. Tem dessa também. Cara, por mais caráter que esses profetas tenham, eu sinto dizer, eles podem falhar. Podem. Eles podem achar que viram o que não viram, achar que ouviram o que não ouviram. Tem uma forma que nunca falha: a palavra de Deus. Tudo pode passar, mas a palavra dele permanece para sempre. Ela é infalível, ela é imutável, ela é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não vai ter outra Bíblia. O que você precisa para a tua vida, para aprender a cuidar melhor da tua esposa, para aprender a educar seus filhos, está aqui. Para você aprender a dar um preço mais justo para o seu cliente, está aqui. Para você aprender a remunerar a tua empregada, está aqui. A Bíblia tem todas as respostas. E se você tiver coragem de perguntar, ela terá coragem de responder. Para nessa sanha de esperar sempre algo novo da parte de Deus. Talvez Deus queira falar com você com algo velho, mas que nunca envelhece. Com algo já posto, que é a sua santa palavra. É impressionante como chega na internet, às vezes a pessoa coloca, gente, a palavra do Senhor fala isso aqui. 13 visualizações. Gente, eu vou falar o que Deus falou para mim essa madrugada aqui. 13 milhões de visualizações. Parece que o novo, que a revelação nova, que a profecia nova tem sempre mais valor. Se tem alguma coisa que nunca vai caducar, nunca vai prescrever, é isso aqui. É a Escritura já revelada. É a palavra já posta. A palavra do Senhor tinha muita valia. Samuel queria uma coisa nova. A terceira coisa que eu preciso te dizer é que a gente sempre mete os pés pelas mãos quando a gente não se dá conta para o que a gente nasceu. É
quando você perde a noção do seu propósito, quando você perde a noção dos seus talentos, quando você perde a noção dos seus limites, quando você perde a noção de que inquietação verdadeiramente Deus colocou no seu coração, o seu senso de abraçar o mundo, o seu senso de fazer tudo, o seu senso de agradar a todos, o seu senso de não saber a direção que Deus está lhe dando. Aí você é excelente no ouvir, mas o que você quer? Você quer ver, você quer ser vidente. E como vidente você é uma catástrofe, todo mundo já percebeu, menos você. Diz o ditado que o chato, quando está com tosse, não vai na farmácia, vai no teatro, para atrapalhar todo mundo. Sabe aquela irmãzinha que é hiper desafinada e quer ser do ministério de louvor, porque ela é uma varoa de oração? Cara, vai para a intercessão, tu não sabe cantar. Ministério de louvor é para quem sabe cantar, gente. É para quem canta. Se Deus te levantou para cantar, Ele vai te dar uma voz. Ele vai te dar talento para você ser usado naquilo. Se não, se o seu talento é oração, vai para a intercessão. Vai orar, vai ser alguém que está ali naquele ministério. A cada um Deus deu um talento, Deus deu um propósito. Não vai meter os pés pelas mãos, não vai se frustrar, não vai viver uma vida amarga, simplesmente por não se dar conta para que você nasceu. A todo mundo Deus entregou um dom, Deus entregou um talento. Isso é bíblico. Mas pastor, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mentira, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o oposto. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz assim, que o dono dos talentos entregou a cada um segundo suas capacidades. Deus chama os capacitados, sim. Só que o grande mistério é que todos são capacitados para alguma coisa na obra de Deus. Talvez você não seja capacitado para aquilo que você está sonhando ser. Eu posso estar falando com excelentes potenciais engenheiros que sonham ser pastores. Talvez como pastor você seja um catástrofe, meu filho. Mas eu quero viver para a obra. E quem disse que tu não pode viver para a obra sendo engenheiro? Quem disse que tu não pode... Principalmente se for engenheiro civil, mas não era dessa obra que eu estou falando. Mas quem disse que você não pode glorificar a Deus, honrar e anunciar o reino, sendo um vendedor, sendo um advogado? Quem disse que você não pode espalhar a justiça que vem dos céus em outras profissões, como professor, edificando vidas? Quem lhe contou isso? Você sabe qual foi a primeira vez que o Espírito Santo encheu alguém na Bíblia, ou que a Bíblia diz que alguém foi cheio do Espírito Santo? Não foi com Abraão, não foi com Moisés, não foi com Arão, não foi com Isaac, não foi com Jacó, não foi com José. Foi com um homem chamado Bezalel. Está em Êxodo 30 ou 31. E a Bíblia diz que Bezalel foi cheio do Espírito Santo para fazer um desenho em uma escultura. O Espírito Santo encheu alguém para desenhar e fazer esculturas, porque Ele não pode encher você para fazer uma audiência, para fazer uma venda, para fazer um bolo. Deus está solto, meu irmão. Deus está solto. Pode ser que eu esteja falando com potenciais médicos que querem ser missionários na África. Quieta, cara. Deus está precisando curar em Sussuarana. Deus está precisando de gente na UPA do bairro da Paz. E talvez seja você que Ele escolheu para transformar vidas naquele lugar. Mas tu está sonhando com a África. Cara, se de fato Deus colocou isso no seu coração, Ele vai te dar confirmações. Mas cuidado para não estar trocando os propósitos de Deus pelos seus sonhos megalomaníacos. Deus sonhou em um Samuel que ouve, mas Samuel sonhou em ser vidente. E está fazendo besteira o tempo todo. E está abreviando o propósito de Deus na vida dele. E a última coisa que eu preciso falar para você. Na boa, por que Samuel preferia ver do que ouvir? Para mim, por uma razão simples. Ouvido não tem pálpebra. Ouvido não tem pálpebra. Já viu quando você está assistindo filme de terror e tem aquelas cenas mais pesadas
Tem gente que coloca um travesseiro, né, cara. Ou você simplesmente fecha o olho. Você pode selecionar o que você vê. Você pode escolher ver uma parte e não ver outra. Você pode escolher estar num lugar e não ver nada. É só fechar o olho. Você escolhe o que você vê. Mas ouvir? Advogando para condomínio. Qual é a principal dificuldade que eu tenho? Qual é o principal problema recorrente que eu tenho que solucionar? Vizinho barulhento. Vizinho barulhento. Camarada, 6 horas da manhã, está escutando o polêmico. É um vizinho polêmico. A 120 decibéis. E aí, o vizinho de cima reclama, o vizinho de baixo reclama, o vizinho do lado gosta, porque ele é pagodeiro também, mas o do outro não gosta. Por quê? Porque ninguém seleciona o que ouve. Não dá para selecionar o que você ouve. Já ouviu aquele ditado, é melhor ouvir isso do que ser surdo? Eu falava minhas piadas super engraçadas e meus amigos diziam, Saulo, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Tipo assim, eu queria não ouvir isso que você falou, mas pensando bem, pelo menos eu escuto, né? Que a gente não seleciona o que ouve, mas a gente seleciona o que vê. Samuel preferia ser vidente do que ser ouvinte, porque sendo vidente, ele pode controlar o poder do Espírito. E a nossa grande sanha é querer controlar o poder de Deus em nossa vida. É querer o poder de Deus para usar para os nossos interesses. Eu quero o poder de Deus para eu poder curar quem eu quiser, para eu poder jogar praga em quem eu quiser, para eu poder fazer e conquistar os meus sonhos, os meus projetos. Eu quero o poder de Deus para que eu controle Deus. Só que, meu lindo e minha linda, o que eu preciso te dizer é o que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, sabe o vento? Você sabe de onde ele vem? Você sabe para onde ele vai? Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Você não controla. Não está no seu controle. Para onde Deus vai te mandar amanhã, eu não sei. Mas todo aquele que quer ser usado tem que dizer, Senhor, eu não sei para onde é, mas eis-me aqui, envia-me a mim. É a tua vontade que vai prevalecer. Ouvido não tem pálpebra. Deus quer Samuel. Deus quer te usar, querido. Deus quer usar cada um de vocês aqui. Deus quer me usar. Mas de uma coisa Ele não abre mão: do controle. É por isso que custa tanto a amizade com Deus. Custa o controle. O controle das suas ações. Sim, Deus quer controlar o que você veste. Deus quer controlar o que você fala. Deus quer controlar com quem você anda. Deus quer controlar o que você faz. Deus quer controlar suas escolhas. Deus quer controlar seus destinos. Deus quer o controle. E aí você vai ter que crer pela fé de que a escolha dele é melhor do que a sua. E aí? Você quer ouvir ou você quer ver? Você quer o que Deus te habilitou para ser, ou você vai insistir nos seus sonhos bobos e megalomaníacos? Você quer ser um profeta que faz boas escolhas com base no que ouve, ou um profeta que tem um controle com base no que vê? Samuel nasceu para ouvir, mas se deu mal porque queria ver. E você está quebrando tanto a cara, está tomando tanta pancada, porque ainda está insistindo em quê? O que será que Deus está falando com você? Que você está insistindo em fazer o contrário, porque você achava melhor fazer de outra forma, porque você acha que seria melhor se fosse de outro jeito. Até quando você vai lutar com Deus e tentar controlar a vontade dEle, tentar controlar o poder dEle e dizer por Espírito dEle qual o caminho melhor para a sua vida?
Para com isso. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Hoje é um momento que temos todos os meses. É um momento de ceia, a ceia do Senhor. Eu pedi para que você feche os olhos, porque a Bíblia diz assim, ó: antes de comer, examine-se o homem a si mesmo e coma. Esse é o momento que você tem para se examinar. E eu quero desmistificar uma coisa, eu sempre gosto de falar isso. Paulo não está falando sobre pecado. Não. Isso aqui não é um teste para quem está em pecado e quem não está em pecado. Porque eu já vou adiantar, você está em pecado. E se você se examinar e disser, poxa, eu mereço comer a ceia, aí tem um problema muito grave com você. A ceia não é um raio-x moral para saber quem tem pecado e quem não tem pecado. Porque o João diz, se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo e não há verdade em mim. Eu faço de mim um mentiroso. Não é isso. A ceia é um momento de submissão, de pertencimento ao corpo. Jesus diz, ou Paulo diz assim, ó, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse assim, façam isso em memória de mim. Façam isso é partir. Não é comer. A ceia é sobre partir. Paulo diz assim, o grande problema de vocês é que quando vocês se reúnem, vocês comem a vossa própria ceia e não a ceia de Deus. A ceia do Senhor não é trazer de casa e comer o que você trouxe. A ceia do Senhor é trazer de casa e dividir com aqueles que não têm nada. A ceia do Senhor é a vontade de pertencer a um corpo. A ceia do Senhor é a vontade de não mandar mais na própria vida. A ceia do Senhor é a vontade de voluntariamente se submeter. A ceia do Senhor é a vontade de dizer, o que eu tenho não é mais meu, é do Senhor, Ele vai fazer o que Ele quiser com isso. A ceia do Senhor é se submeter, é comer da carne dEle, é beber do sangue dEle, se submetendo a Ele. A ceia do Senhor é isso. É o que Jesus disse, quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Siga-me pelo caminho da cruz. A ceia do Senhor é isso. Então é importante, para cear, que você diga, Senhor, eu abro mão do controle. Eu abro mão de mandar na minha vida. Eu aceito que o Senhor mande em mim. Eu quero pertencer à família de Deus. Eu quero comer da tua carne. Eu quero beber do teu sangue. Eu quero participar disso. Jesus disse, esse corpo, ou esse pão é o meu corpo. E esse cálice é o meu sangue. O corpo é a entrega, mas o cálice é a aliança. Quem não quer fazer uma aliança, por favor, não coma. Não participe. Quem não quer ter uma aliança com Deus e quem não quer ter uma aliança com o corpo de Cristo, e eu não estou falando da Líria Armação, isso aqui não é a ceia da Líria Armação, isso é a ceia do Senhor. Se você não quer fazer parte da família de Cristo, se você é um eventual, se você é um visitante, veio ver como se presta o culto ou se não presta, desculpe, com todo carinho eu lhe digo, essa ceia não é para você. Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Quem ainda quer mandar na própria vida, eu digo, essa ceia não é para você. Quem quer escolher o que ouve da parte de Deus, quem gosta de uma parte da Bíblia e não gosta da outra, eu lhe digo, essa ceia não é para você. Quem quer fazer retalho do Evangelho e dizer, tem parte que eu gosto, tem parte que eu não gosto, essa ceia não é para você. A ceia é para quem aceita a palavra de Deus como ela é. Para quem sabe que ouvido não tem pálpebra. E que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus recebe uma ordem que ele não sabe de onde e não sabe para onde vai, assim como o vento. E o Espírito pode soprar na sua vida agora para lugares que você não queria. O Espírito pode soprar na tua vida agora em direção a um perdão que você não quer dar. O Espírito está podendo soprar na sua vida em direção a uma mudança de vida que você não quer fazer. E aí a mudança pode ser de diversas ordens. Pode ser uma mudança de carreira, uma mudança de relacionamento, uma mudança de vestimenta, uma mudança de fala. Está na hora de você ser mais brando.
Está na hora de você falar menos palavrão. Pode ser isso que Deus queira falar com você. Está na hora de você parar de mentir. Está na hora de você parar de ser tão maledicente. O Espírito pode estar soprando. O ouvido não tem pálpebra. Se você quiser que ele fale, ele vai falar. Mas ele vai falar do jeito dele. Não tenta controlar Deus. Ele está fora de controle. Os elementos vão ser distribuídos. Se você quiser comer do corpo de Cristo, se você quiser beber do sangue de Cristo, fazer parte dessa aliança, peguem, esperem uns pelos outros. Vamos cear todos juntos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Vamos ficar de pé. Tomé, Tomé, bem-aventurado, o que não viu e creu. Paulo diz que a nossa fé não é por vista. Nós não nos guiamos pelo que vemos, mas pelo que cremos.
palavra nos diz que a fé, a verdadeira fé, ela vem por ouvir e não por ver. Eu posso estar falando com alguém aqui que esteja esperando ver um milagre para começar a ter fé. Mas eu vou te dizer, querido, na Bíblia, milagres nunca produziram fé. Nenhum povo na Bíblia viu tanto milagre como o povo do deserto. Viu rocha brotando água, viu o mar se abrir, viu maná descendo, viu codorniz aparecendo, viu 10 pragas no Egito. E você não vai encontrar na Bíblia uma geração tão sem fé como a geração do deserto. Milagres não produzem fé, mas o inverso é verdadeiro. Fé produz milagres. O primeiro milagre que precisa acontecer na sua vida, na minha vida, é crer. O primeiro e maior milagre que tem que começar a acontecer é ver, é crer sem ver, é confiar sem enxergar, é ser guiado pelo que ouve e não pelo que vê. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado aquele que não viu e confiou. E eu estou falando para gente que não está vendo. Não está vendo perspectiva para o casamento. Não está vendo o filho voltar para casa. Não está vendo evoluir o tratamento. Não está vendo a carreira deslanchar. Não está vendo perspectiva de futuro. Eu estou falando para muita gente que não está vendo. E eu estou lhe dizendo, biblicamente eu lhe garanto, o Senhor não lhe chamou para ver. O Senhor lhe chamou para crer, para ouvir a palavra dele e confiar. Confia. Para de querer ver as coisas. Escuta a palavra de Deus e o Espírito pode estar soprando para você agora uma direção para a tua vida. E você não se atenta porque você está querendo ver, porque você não consegue ter fé suficiente para ouvir, para sentir, para receber a ministração do jeito que Ele quer falar. Querido, Deus fala de diversas formas. Deus pode estar falando pela oração de uma criança. Deus pode estar falando pela placa de um ônibus. Deus pode estar falando pelo seu colega de trabalho que te persegue. Deus pode estar falando de diversas formas. Para de tentar encaixotar Deus na sua caixinha da visão. Para de tentar querer uma coisa nova, a novidade o tempo todo. Isso é coisa de criança. Criança que quer um brinquedo novo toda semana. Cresce. Está na hora de você se contentar com as coisas antigas e encontrar a palavra de Deus naquilo que já está posto desde a eternidade, e um firme fundamento. Bem-aventurado que não viu e creu. Começa a crer, querido. O primeiro milagre que tem que acontecer na tua vida é confiar, é entregar a tua vida nas mãos dele e dizer: Senhor, o vento sopra onde quer, para onde você mandar, não importa o que você estiver falando, não importa a direção que você estiver me apontando, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ser que o Espírito esteja ecoando com sua voz, a mesma voz que ecoou em Isaías capítulo 6, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que se levantem aqueles que dirão: eis-me aqui, envia-me. Eu não sei nem para onde é, mas eu vou, porque eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz. O pão é para quem ouviu a voz. A primeira vez que Jesus usou esse discurso, todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Todos fugiram. Ficaram os discípulos. Jesus pergunta: vocês também não querem fugir? Pedro disse: fugir para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras. Não é só tu tens um corpo bonito, só tu pareces Rodrigo Hilbert. Não é isso. Pedro não estava importando com o que ele via, porque se ele fosse se importar com o que ele via, ele ia ver alguém que não tinha parecer nem formosura, que era como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza para que fosse desejado. Beleza ele não tinha, mas só ele tinha palavras que levavam para a vida eterna. O pão é para quem quer ouvir. Se você quer ouvir a voz de Deus falando com você, se você quer ouvir a direção do Espírito Santo para a tua vida, pega esse pão e coma. E sinta o sabor das palavras de Jesus. Sinta
o sabor da direção do Espírito, que é esse pão. Sinta o sabor de pertencer a uma família. Se o pão é para quem quer ouvir, o cálice é para quem quer obedecer. O pão são as palavras que levam para a vida eterna, mas o cálice é a aliança, é o compromisso. Esse cálice é o novo concerto, é a nova aliança, é o novo testamento, é o novo contrato do meu sangue. Beber desse cálice é dizer: eu assumo um compromisso de te obedecer. Eu assumo um pacto de sangue. Esse pacto é: eu vou obedecer ainda que eu não entenda. Eu vou obedecer ainda que eu discorde. Eu vou obedecer ainda que eu tenha uma ideia melhor. Eu vou obedecer ainda que não faça sentido. Pela fé, Abraão obedeceu e levou o seu filho para o Moriá. Abraão não queria. Eu duvido que Abraão acordou dizendo: me deu vontade de matar meu filho. Eu duvido. Abraão não queria, mas a ideia era de Deus. Ele ouviu. Pela fé, Abraão saiu da sua parentela e foi para uma terra que ele não sabia onde era, que ele nunca tinha visto, porque ele ouviu. Pela fé, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, não pelo que ele viu, mas pelo que ele ouviu. Se você assume o compromisso de obedecer e de confiar naquilo que Deus vai falar com você, pega esse cálice, participe e beba. Senhor, aguça os nossos ouvidos espirituais. Chacoalhe a gente, Senhor. Que a gente volte para o prumo e se lembre o motivo pelo qual fomos chamados, a razão para a qual fomos vocacionados, o propósito que primeiro nos impactou. Lembra a cada coração para que o Senhor nos fez, para que o Senhor nos chamou, e que possamos ouvir a Tua palavra falar claramente ao nosso coração. Nos diz, Senhor, o Teu propósito, nos mostra a Tua vontade todos os dias. Fala conosco, que a Tua palavra todos os dias tenha sabor de direção para a nossa vida, tenha gosto de resposta, e que a gente não hesite todas as vezes que a gente ouvir a Tua voz, em Te obedecer, em confiar em Ti. Só Tu tens palavras de vida eterna. Assim nós oramos, e em Teu nome nós dizemos que o perfeito amor de Deus o Pai, a graça, a reconciliação, o perdão, a atração de Cristo o Filho e a comunhão poderosa, agregadora, modificadora, transformadora, confrontadora do Espírito Santo seja sobre todo aquele que ouve as palavras de Jesus,
desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que você tenha uma excelente semana na graça e na paz do Senhor.